Pessoal, para o domínio da frequência de um sinal FM, aqui a gente tem uma coisa um pouquinho mais complicada de entender, mas depois que a gente pega o jeito, fica bem tranquilo, tá? O que acontece? Nós temos uma expressão que está lá no material de vocês, gigantesca, né? AC sobre 2, toda complicada, somatório do n variando de menos a mais infinito, da função de Bessel de ordem n calculada em beta, vezes o impulso de F menos Fc menos NFM, mais impulso de F mais Fc mais NFM, né? Ela é uma expressão aí um pouquinho chatinha da gente enxergar, mas na verdade o que acontece? Tenho que explicar para vocês aqui o seguinte. Para um sinal FM, desculpa, não estava enquadrado aqui. Para um sinal FM, pessoal, ele vai ter infinitas componentes de frequência teóricas, tá? Então eu vou ter ali infinitos impulsos se eu for olhar o espectro do sinal modulado em FM. Por isso que esse somatório aqui vai de menos até mais infinito. Só que a gente utiliza aí uma regra da tabela, uma tabela, na verdade, da regra de 1%. Essa regra de 1%, ela diz o seguinte: nós vamos considerar somente as frequências que estão em que tem até 1%, ou mais, né? Na verdade, de 1% para cima da frequência da portadora. Então, apesar desse somatório fazer o n variar de menos infinito até mais infinito, nós não vamos usar infinitos valores de n. Nós vamos utilizar uma tabela que, a partir do índice de modulação, nós vamos nós vamos definir quantos valores de n nós vamos utilizar para fazer a expressão do sinal no domínio da frequência. E essa tabela, pessoal, ela está lá no slide 96 de vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui para vocês verem. Mas aqui, ó, no slide 96, tá? Então, essa tabela aqui, deem uma olhada. Se o beta for menor que 0,25 ou 0,25, nós vamos usar um valor para n só. Na verdade, nós vamos sempre usar, aqui ele está falando em pares, né? Nós vamos sempre usar o positivo e o negativo. Então, aqui nós usaríamos n igual a 0, que é o da portadora, tá? Para n igual a 0, a gente tem a portadora pura, que vai aparecer para a gente na modulação FM. E aí a gente usaria mais um par de faixas laterais significativas, n igual a 1 e n igual a menos 1. Se o beta valer meio, isso aqui são alguns valores típicos, tá? Se o beta valer meio, nós vamos ter dois pares de faixas laterais significativas. Isso quer dizer o quê? Que nós vamos usar o n igual a 0, vocês sempre vão usar o n igual a 0, tá? N igual a 1 e 2 e n igual a menos 1 e menos 2. Então, todos os valores positivos que vocês forem utilizar para n, vocês também vão utilizar os valores negativos. Se o beta, por exemplo, se o índice de modulação for 2, são 4 pares de faixas laterais significativas. Quais são os valores de n que a gente vai usar, então? O 0, que sempre vai aparecer, repito, o 1, o 2, o 3 e o 4, e os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Se o beta for 10, nós vamos ter 14. Então, nós vamos usar n igual a 0 e depois 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante até 14. E os negativos, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e assim por diante até o menos 14. A gente vai ter também uma tabela aqui que ela vai mostrar para a gente os valores dessa função. Deixa eu baixar aqui de novo. Dessa função Jn de beta aqui, ó, dessa função de Bessel. Essa função de Bessel, ela vem... Deixa eu parar isso aqui. Essa função de Bessel aqui, ela dá uma integral toda complicada, que não tem solução, tem que usar método numérico. Então, qual que é a solução para a gente encontrar esses valores dessa função de Bessel, desse Jn? Utilizar valores já pré-determinados pela tabela. Então, nós temos uma tabela aqui, ó, para beta igual a meio, por exemplo. Nós vamos usar n igual a 0, que corresponde à portadora, e aí a função vale 0,94.
nós vamos usar n igual a 1, que vale 0,24, e n igual a 2, que vale 0,03. E os negativos que eu acabei de falar que a gente vai ter que usar, menos 1, menos 2. Aí nós vamos partir dessa informação aqui, ó. Eu não vou ficar aqui entrando aqui na matemática disso aqui, mas basicamente é o seguinte: os valores de n negativos em relação aos valores da tabela, eles vão ser os mesmos em módulo. Só que se eu estiver trabalhando com n ímpar, eu vou mudar o sinal. Isso quer dizer o quê? Que, ó, para beta igual a meio e n igual a 1, a função vale 0,24. Para beta igual a meio e n igual a menos 1, vai valer 0,24 negativo, porque n igual a 1 é ímpar. Agora, para beta igual a meio e n igual a 2, eu vou usar o valor 0,03 para a função. Agora, para beta igual a meio e n igual a menos 2, eu vou usar 0,03 positivo, porque 2 é par. Então, toda vez que eu estiver trabalhando aqui numa coluna do número par da tabela, o valor positivo ou negativo não muda de sinal. Toda vez que eu estiver trabalhando com um número ímpar, o valor positivo e negativo vão mudar de sinal. Então, por exemplo, para beta igual a meio e n igual a 1, a função vale menos 0,33. Então, eu já sei que para n igual a menos 1, essa função vai valer 0,33. Mudei o sinal porque 1 é ímpar. Agora, se eu já pegar para beta igual a 10 e n igual a 4, a função vale menos 0,22. Beta igual a 10 e n igual a menos 4 vai continuar sendo menos 0,22, porque 4 é par, então a gente não vai fazer a alteração de sinal. E aí, pessoal, mais tarde, no exemplo que eu for resolver, eu vou mostrar para vocês como que a gente utiliza essa fórmula, que eu estou explicando só meio por alto aqui como é que a gente faz essa análise, mas aí eu acho que no exemplo vai ficar mais fácil da gente utilizar essa fórmula para conseguir encontrar o sinal no domínio da frequência.